Muito bem, o livro então E a Vida Continua, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos no capítulo número 15, Momentos de Análise. Aqui a parte número 2. Só para recapitular, a gente lembra que depois daquele reencontro que a nossa personagem Evelina teve com Túlio, aquele que tinha sido um amigo especial do passado, né, com quem ela se relacionou, então, encontrando com ele no plano espiritual, viu o desequilíbrio em que ele se apresentava. Ela também se tornou ali bastante sensível à condição dele, até porque ela se sentia responsável pelo suicídio que ele então teria praticado. Depois de todo o encontro, né, e também ali o entendimento da condição dele, ele foi conduzido para aquele posto de socorro, e ali ela, em contato com ele, acabou percebendo ali, né, uma situação ainda bastante desequilibrada, né, mostrando um apego muito grande ao sentimento que eles alimentaram durante aquele período aqui no plano físico, né? E aí então agora nesse capítulo número 15, Momentos de Análise, foi quando então Ernesto e Evelina, junto com o instrutor Ribas, começaram a fazer uma análise do porquê ele se encontrar naquela condição e o que poderia ser feito para que ele então se reabilitasse. Bom, foi falado aqui principalmente sobre a condição dele, né, pela ilusão amorosa, né, e desilusão amorosa que ele também teve naquele período. Chegando agora no plano físico, ele continuava ainda alimentando esse mesmo sentimento, e ela também. Nós vimos aqui que, pelo fato dela ainda se sentir muito atraída, né, um sentimento muito forte com relação a ele, e silenciosamente, no campo das vibrações, elas tendo essa, digamos, recaída afetiva por ele, e ele ainda naquela condição de desequilíbrio, né, houve ali então, né, uma conjugação de vibrações, ele carente e ela também oferecendo o estímulo, acabou fazendo com que ele se desequilibrasse cada vez mais. Né? Bom dia, Brás, bom dia, André. E aí nós vamos lembrar também aqui que quando nós falamos nesse campo das vibrações, não apenas nesse caso em especial, que nós vemos lá no plano espiritual, mas aqui também, quantas e quantas vezes, né, situações pacíficas, situações de agressividade, de sensualidade, né, de estímulos das mais variadas formas, que nós nos influenciamos mutuamente aqui no plano físico. E isso, né, pelo fato de nós ignorarmos ainda o campo das vibrações, a força dessas energias, nós as mobilizamos de uma forma intensa e bastante desequilibrada. Então isso acontece com bastante frequência aqui entre nós. Né? Então, essa aqui é uma rápida explicação do que o instrutor Ribas trouxe então para eles. Bom, das orientações então, o instrutor conversou com ela sobre a responsabilidade dela, embora ela tivesse, assim que ela iniciou a emissão dessas vibrações, ela rapidamente interrompeu, falando exatamente sobre o compromisso que ela tinha ainda, que ela se considerava como uma mulher casada, ainda vinculada a Caio, né, que era seu esposo. Então ele disse que mesmo assim o coração dela falava, sem palavras, né? E aí então, fazendo com que houvesse, né, essa situação de constrangimento para ela. Muitas explicações foram trazidas, né, das responsabilidades, do envolvimento de todos, né? Então aqui ela mesma, né, sofrendo bastante pela culpa de ter criado aquilo nele, mas lembrando que foi um momento ainda de imaturidade da parte dela, quando da juventude, embora ela tivesse desencarnado por volta dos 26 anos, né, anos antes, né, então 20 anos, 21 anos de idade, qual é a maturidade que alguém tem para lidar com essa situação? Né? Então foi nesse momento que ela acabou provocando, né, essa situação, se envolvendo, né, com esses dois jovens ao mesmo tempo e criando também toda essa situação que os comprometeu. Bom, ela reconheceu então aqui a dívida dela, foi muito interessante, e nas instruções que foram passadas, de que forma que ele poderia ser ajudado, né? Então o instrutor coloca para que não houvesse nenhum tipo de precipitação nem violência. É importante aceitar-nos tais quais somos e facear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos.
Então falou sobre a consciência dela na cooperação do desastre moral dele, que foi analisado. E agora então de que forma que pode ajudar? Aí então veio aquele trecho em que ela coloca, né, pequenina quanto sou, que conseguiria realizar? Então nós comentamos então que é bem interessante que na hora da resolução da situação, ela se viu muito pequena, mas ela não reconheceu também a capacidade que ela teve de criar a situação difícil em que ela se encontra envolvida agora. Então, na verdade, nós temos o potencial para criar e temos o potencial para resolver. Tudo depende, né, da nossa determinação e também do próprio preparo que nós precisamos ter para assumir essa responsabilidade. Né? Então a gente lembra, claro, também que é muito mais rápido você demolir um prédio do que você construí-lo, né? Ou seja, né, nós construímos, né, tudo né, destruímos com muita facilidade, criamos dificuldades com pensamentos, com palavras, com atitudes, e depois para resolver tudo isso é sempre mais demorado, é sempre mais complicado, né? Então aqui nesse caso ela também se vê impotente. E para isso então, né, foi aqui feita uma análise, o irmão Ribas, né, fez uma apresentação para ela, para mostrar exatamente qual era a realidade daquele fato. Primeiro então que de fato, né, o Túlio cometeu foi assassinado. Né, Caio ali simulou, né, um crime, simulou um suicídio, e ele acabou então sendo assassinado, e a justiça terrena não teve como condená-lo, né, simplesmente por não encontrar indícios ou provas que pudessem incriminá-lo. Mas a gente sabe que perante a justiça divina todos estão comprometidos, né, pela própria força das leis, né, que nos comprometem consciencialmente. Então foi visto então que de fato esse crime aconteceu. Bom dia, Marion. Foi colocado para nós aqui então, né? Vítima de desencarnação prematura, perambular ao rapaz algum tempo a feição de sonâmbulo, né, pela terra. Então fez com que ele então se desequilibrasse cada vez mais, fosse acolhido, depois rejeitasse esse acolhimento, voltasse para essa dimensão no plano espiritual, onde ele foi ali alimentado cada vez mais nesse desequilíbrio. Então viu ali que tudo começou a partir daquela situação. Mas aí vai lembrar também, né, que existem responsabilidades, mas responsabilidades relativas, né, porque ele próprio, Túlio, se mostrando desequilibrado porque ele tinha tentado um suicídio. O suicídio então, né, claro, né, obviamente, não acabou chegando a termo, mas depois ele foi assassinado. Mas a própria condição psíquica dele já mostrava também que ele também tinha essas tendências, né, tinha essas fraquezas. E daí então mostra que Evelina foi responsável por desencadear aquilo que ele trazia, mas o conteúdo que ele apresentava já mostrava também a sua cota de responsabilidade. Então, numa situação como essa, cada um ele tem o seu, né, tem o seu atenuante e o agravante, mas todos são corresponsáveis pela situação como um todo. Foi colocado para nós aqui também, né? Para iniciarmos então, foi colocado assim: as agoniadas inquirições da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas aclarou: podemos dizer-lhe, minha irmã, que por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos de que dispõe na espiritualidade rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na Terra mesmo. Então a gente viu aqui nesse caso que ela conseguiu iniciar esse processo de reabilitação até mesmo durante a sua existência física, sem precisar encontrar no plano espiritual, no tribunal da consciência, ali, todas as situações, né, que a envolveram. Então, prorrogaram ali, fizeram com que ela se mantivesse aqui ainda no plano físico durante esse tempo, para que a vivência física, as experiências do mundo físico, a ajudassem no início desse processo. E isso aconteceu naturalmente por merecimento. Como foi colocado aqui, amigos rogaram aos agentes que não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo. Isso mostra para nós, quando a gente fala sobre a prorrogação de uma existência, né? Então a gente tem ali a desencarnação compulsória, né? Aquela que é provocada quando o espírito ali precisa de uma desencarnação
antes do seu tempo, como existe também a prorrogação. Então tudo é muito relativo, né, nesse mecanismo do plano espiritual. Ela tinha ali uma debilidade física muito grave, portanto ela poderia ter desencarnado rapidamente, mas foi então ali beneficiada por essa prorrogação para que esse período fosse para ela, né, uma oportunidade de iniciar esse processo. Depois colocando aqui também, assim é que através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram, a face do suposto suicídio de Mancini, que é o Túlio, né, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Então, o passo inicial para ela foi exatamente aquela gravidez. Naquela gravidez trouxe para ela complicações graves no seu corpo físico, mas fazendo com que ela então, como a gente comentou, né, tivesse ali o aborto terapêutico. Então, para ela, essa gravidez, essa frustração, né, e depois da desencarnação, era a experiência que ela tinha que vivenciar, seja daquilo que ela tinha que resgatar do seu passado, seja de novas experiências que ela precisava vivenciar a título de resgate. Mas o detalhe é que a gente começa a entrar aqui numa situação paralela, né, uma personagem que entra rapidamente na história e já sai da história também, que é exatamente esse espírito que foi beneficiado por essa gestação, ainda que fosse uma gestação frustrada, que para ele era importante. Foi colocado aqui para nós um espírito sofredor de um irmão suicida. Então, era aquele espírito que cometeu o suicídio. E não raras vezes nós vemos descrições, né, que chegam do plano espiritual, falando de espíritos que nessa condição de suicidas iniciam uma gestação para uma nova reencarnação e não conseguem reencarnar. Às vezes uma vez, duas vezes, três vezes, porque isso para ele é um aprendizado, que nós não conhecemos exatamente o efeito. Na nossa visão é um castigo, né? Eu vou te colocar para iniciar uma reencarnação e vou interromper para poder te castigar. E a gente sabe que as leis divinas não castigam, elas educam. E para isso, então, elas provocam em cada indivíduo, né, uma experiência, um aprendizado. Então, para a mãe, sofreu esse efeito, para o espírito tem outro efeito. E como no caso dela, ela tinha o pensamento dela muito ligado a essa culpa do suicídio, porque o Túlio tentou uma primeira vez, não conseguiu. Depois ele tenta uma segunda vez, embora tenha sido assassinado, mas no entendimento dela, na consciência dela, a culpa veio exatamente por uma segunda tentativa, e agora bem sucedida, infelizmente, do suicídio, no modo como ela entende. Então ela teve assim, a culpa dela ficou fixada nessa ideia: ele cometeu suicídio por minha causa. E esse peso de consciência fez então com que ela se sintonizasse com o espírito nessa mesma condição, só que agora de fato um espírito suicida, e os dois juntos aprendessem a experiência, ela como mãe e ele como filho. Como é fácil ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na Terra, por lhe haverem proporcionado ensejo a preciosas reparações. Entretanto, mencionou Fantini, o Ernesto, né? Informamo-nos de que Mancini não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. Apesar disso, consertou Ribas, não ouvidemos que o moço empreendeu antes a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando à Serpa o molde do crime. Então ali o Serpa, no caso Caio, né? Ele pôde ver ali um cenário perfeito para que ele cometesse aquele assassinato, simulando então o suicídio, já que o histórico de Túlio já trazia uma tentativa anterior. Esboçando sorriso benevolente, estamos examinando entre amigos a lei de causa e efeito. Compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos. Mas Fantini, admirado, iniciou debalde a tréplica vacilante. Ignorava como entretecer novas dúvidas ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Essa dúvida que ele apresenta aqui, nessa vontade de continuar falando sobre o assunto,
é porque nós temos uma visão ainda tão limitada da aplicação da lei de causa e efeito, da perfeição das leis que regem nossa vida, que a gente vai querer destrinchar ao máximo. Basta a gente ver, por exemplo, né, quando se olha para um ambiente de guerra, como acontece hoje lá na Europa, e a gente vê aquelas pessoas desencarnando em virtude da guerra, perdendo tudo por causa da guerra, se ferindo e tudo mais, a gente fica se perguntando qual é a história dessas pessoas. Então a gente gostaria de pegar o prontuário de uma delas e entender do porquê elas estarem ali. Se nós formos, por exemplo, né, como a gente já teve oportunidade de falar sobre isso, e ver ali na Segunda Guerra Mundial todas aquelas pessoas que ficavam confinadas em campo de concentração, passando todos aqueles horrores, inclusive a própria execução também, do nosso ponto de vista a gente vai ver uma desumanidade, né? Vendo aquelas pessoas inocentes, né, que tinham suas vidas, seus trabalhos, suas famílias, suas histórias, de repente presas naquela condição, passando por tudo aquilo. Mas quando a gente começa a olhar dessa perspectiva da lei de causa e efeito, é muito natural que nós despertemos a nossa curiosidade para perguntar por que elas passaram por aquilo. Se elas eram inocentes, por que elas tinham que viver aquilo? Quais foram os crimes do passado que elas vivenciaram? Então o que o Fantini mostra aqui, o que ele esboça, é exatamente o que nós também esboçaríamos diante de um determinado cenário, de querer entender do porquê daquilo tudo. Só que nesse caso é muito mais uma curiosidade nossa, né, do que a gente acaba até, em virtude dessa curiosidade, perdendo a caridade de respeitar aquela pessoa que, embora ela esteja tenha sido colocada num cenário daquele tão difícil, ela na verdade é um espírito que está se reabilitando. Sim, ela teve culpa no passado e agora ela tem a oportunidade de se resgatar, assim como nós também tivemos culpa no passado e temos oportunidade do resgate. Então, simplesmente olhar com esse olhar de caridade, de curiosidade para a história de cada um, sem levar em consideração, né, o amor das leis de Deus, que dão a esses espíritos a oportunidade de crescerem, né, então a gente acaba ficando meio frio, exatamente porque a nossa razão trabalha muito mais do que as nossas emoções. A Fabi colocou, então eu ainda, né, sempre penso nisso e queria ter acesso a esses prontuários, né, acho que a gente procura justificativas para toda essa dor. Falta mesmo, né, compreender esse amor nas leis de Deus, como você disse, né. Digo isso por mim, não por todos nós, Fabi, por isso que eu coloquei, é muito natural que nós todos, principalmente nós estudantes da doutrina, tenhamos essa curiosidade de entender tudo isso. É a mesma coisa se pensarmos assim, por exemplo, de um estudante de medicina. Quando ele começa a ter contato com patologias, né, ele começa a saber exatamente como que a doença se desenvolve, quem é o agente causador, quais são as sequelas, e ele não pensa no paciente que está sofrendo. Somente depois, quando ele começa a amadurecer como indivíduo, ele começa a pensar no doente, não na doença. Mas quando ele é estudante, o desejo ávido do conhecimento, né, acaba sendo muito natural. E no nosso caso, nós não estudamos medicina, mas estudamos a história dos espíritos, a nossa própria história como espíritos. Então é natural que seja assim, que a gente veja as coisas de uma forma muito lógica. Mas depois, quando a gente começa a trabalhar, o próprio André Luiz passou por isso, quando no começo, quando ele tinha a sua curiosidade, de repente ele se torna um grande trabalhador. Então ele já não se preocupa mais com a doença, ele já pergunta no que eu posso ajudar essa pessoa. Né? Então é natural que seja assim. O Brás colocou, quando li um artigo por nome de A Ficha Tremi, né, irmão X. Tá certo, né, Brás? Então assim, é natural. Então essa curiosidade que ele coloca, com essa admiração, com essa vontade de entender a lógica dessa lei, para você entender a lógica da lei, você precisa ver a lei aplicada. E para você ver a lei aplicada, você vai ter que ter pessoas envolvidas. E aí então, quando você começa a analisar a história, não, porque ele matou, porque ele roubou, porque ele fugiu, que agora no plano espiritual ele fez isso, a gente começa a analisar tecnicamente. É a mesma coisa, né, do direito criminal, né, Fabi? Você quer saber de penas, código penal, quem está na prisão. A gente não pensa na pessoa que está arrependida, a gente não pensa na mãe que está chorando, a gente não pensa no espírito que está se reabilitando, a gente quer saber tecnicamente como as coisas são. Né? Então é natural, a gente só muda o ambiente, mas a natureza humana, do estudante principalmente, embora nós tenhamos, claro, né, como todos
esses exemplos que eu trouxe, né, todos nós tenhamos um bom motivo para isso, que é uma curiosidade saudável, é o desejo de entender, o desejo de aprender, né, a gente acaba ficando meio técnico demais. Eu não vou dizer frio, mas a gente acaba ficando muito técnico, muito lógico, se esquecendo de humanizar essas histórias. Né? Então aqui o Fantini ele mostra essa curiosidade, que é a mesma curiosidade que todos nós temos. Né? Mas vamos em frente. Fantini, admirado, iniciou debalde a tréplica vacilante. Ignorava como entretecer novas dúvidas ante a conceituação, olha só, conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Era um conceito racional, portanto você quer entender. Né? Embora ali a gente estava vendo, né, um espírito que desencarnou assassinado, cheio de desilusão, um espírito suicida envolvido numa gestação que não terminou e tudo mais, mas ele estava preocupado com a lógica do conceito em si. Mas o irmão Ribas aqui continuava firme ali nas explicações para poder saciar o desejo daqueles aprendizes. Né? Foi o próprio Ribas quem tomou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com nossos problemas. Então a gente fala da lei de afinidade, da lei de atração, mecanicamente impelidos. Então nós nos aproximamos de pessoas com quem nós temos determinadas afinidades, sejam elas atuais, sejam elas do passado. Circunstâncias também. Por que aquelas pessoas estão num ambiente de guerra e nós não estamos? Por que aquelas pessoas estão sendo perseguidas e nós não estamos? Por que aquelas pessoas estão num ambiente extremamente pobre, difícil, como a gente encontra em países e nações muito pobres, e nós não estamos? Cada espírito se encontra no lugar perfeito onde precisa estar. Embora a nossa lógica humana ache isso uma injustiça, por que Deus não faz alguma coisa? E então é exatamente essa a explicação. Aqui ele coloca: suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções granjeara, Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio, procurada conscientemente. Então ela viu que Túlio procurou o suicídio nessa segunda tentativa, no entendimento dela, e ela se sentiu culpada. Então a mente dela começou a produzir essa força de atração, trazendo para próximo dela espírito nessa condição. Só que aqui a gente percebeu algo muito interessante. Ela não atraiu um espírito obsessor. Ela teve a oportunidade de atrair para junto dela um espírito que precisava de ajuda. Isso porque ela também tinha merecimento. Agora, quantas pessoas, pelo fato de alimentarem ideias fixas em determinadas situações do dia a dia, das suas experiências pessoais, atraem espíritos que acabam alimentando cada vez mais essa condição. E continua: apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agira em prejuízo do rapaz, de quem obtiver integral confiança, lesando em consciência a si mesma. Lastimando Mancini, deplorava a si mesma, e nesse estado de emoções negativas, fez vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida no anseio de expiar a própria falta. Então aqui ela foi, na verdade, beneficiada, apesar da atração, mas ela poderia, por exemplo, atrair ali um espírito numa condição pior, trazendo para ela grande prejuízo. Endereçando afetuoso olhar para a senhora Serpa, enunciando inconscientemente o desejo de exculpar-se, o seu propósito alcançou o coração dos amigos e benfeitores no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos. Então ela queria exculpar-se, ela queria, na verdade, né, se eximir dessa culpa. Se eximir não, né, mas ela queria se resolver perante essa culpa, né, fazer com que essa culpa se dissipasse
agora ali, né, se acertando, se resgatando. Então esse desejo dela, que foi inconsciente, pelo arrependimento que ela tinha, né, então ela ficava pensando, por exemplo, né, poxa, por que eu fiz isso? O que eu poderia fazer para ajudar? Né, me sinto muito mal por ter feito isso. Fez com que ela alcançasse então esses espíritos que a ajudassem. E para isso então ela recebeu essa bênção dessa gestação, que do nosso ponto de vista foi algo muito triste, mas para ela foi algo muito proveitoso. Você padeceu, pois, antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini a supressão do mal que lhe havia causado. Então, até mesmo antes de desencarnar, ela já começou então esse trabalho. Ela não ajudou o espírito suicida que ela acreditava, que era Mancini, mas ela ajudou outro espírito suicida. Então ela queria realmente fazer esse trabalho de auxílio, né? Você não pagou em Túlio o débito em que se viu em cursa, mas resgatou essa conta junto a suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade de consciência. Olha que bacana, né? A forma como esse mecanismo das leis divinas funcionam, né? É uma teia, né, tão complexa, porque você comete um deslize aqui por falta de força moral e tudo mais, e quando você menos espera de uma outra situação, você está se reabilitando. Porque, na verdade, assim, as circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem, elas trabalham para que haja uma mudança interior do indivíduo. Então não importa onde você está. Por exemplo, você pode ter cometido um erro num determinado local, num determinado país, de repente você viaja para o outro lado do mundo e você se depara com uma situação em que aquela situação te auxilia na sua reforma interior. Então você não atuou diretamente com a pessoa, mas você atuou com a circunstância. Eventualmente você vai reencontrar com aquele que foi, né, o alvo da sua imperícia, da sua negligência, mas interiormente você já se transformou pelas experiências que se aproximaram de você, que foram atraídas por você mesmo. Engraçado que ela não foi responsável por um suicídio, mas ela trazia essa culpa na consciência. E foi exatamente através dessa oportunidade de auxiliar esse espírito que ela conseguiu se redimir. Né? Não foi com ele, mas a circunstância que ela acreditava ter criado foi ali exatamente a força de atração que proporcionou para ela esse aprendizado. E o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a aprovação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarcir a dívida que assumira para consigo mesmo, aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, utensílio de aperfeiçoamento e progresso. Então, como eu falei para vocês, essa personagem entrou rapidamente na história, saiu rapidamente da história e acabou, né, deixando a sua marca para auxiliar a Evelina na sua reabilitação, e ao mesmo tempo teve a Evelina como aquela que proporcionou para ele a oportunidade do aprendizado. E a gente viu isso no Memórias de um Suicida, né? Como funciona, né, o trabalho dessas equipes espirituais vinculadas a espíritos nessa condição, em que vão ali encontrando todas as formas do mundo para ajudar. Então, ele cometeu suicídio por que esse espírito? Não sabemos. Mas nesse momento ele teve a oportunidade de se reajustar, ou pelo menos de iniciar esse processo. Ernesto e Evelina escutavam surpresos. Cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós, rematou o professor. Deus não nos condena, nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. O destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Né? Então, quer dizer, planta e colhe. E a ideia não é essa, não é castigar. A ideia, na verdade, é educar. E agora? Interrogou Evelina espantada. As circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal. Porque você, minha irmã,
está felizmente em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Que fazer, meu amigo? Se você está realmente disposta a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar Mancini a desvencilhar-lhe das ideias enfermiças que a sua conduta de moça, menos responsável, lhe instalou na cabeça, tornando-se, presentemente para ele, em devotada preceptora, a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Aqui, quando eu li esse trecho em cima, as circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, está felizmente em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Rapidamente, então, me veio essa passagem do Evangelho, que eu até pesquisei aqui, para deixar na mão, no livro de Mateus, capítulo 5, 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa passagem do Evangelho, de se reconciliar com aquele que é o vosso adversário, né? No caso dela, né, o adversário no sentido de ser alguém, né? O capítulo 5, 25 e 26, Andréia, de Mateus. Então, nesse trecho, né, traz exatamente isso. Ela teve a oportunidade de reencontrar com aquele que era a causa de todo o desequilíbrio, na verdade, né, vamos dizer, a causa do desequilíbrio dela pelo fato dela se sentir culpada e se ver realmente ali responsável pelo sofrimento dele, né? E agora ela tem a oportunidade de encontrar com ele. Agora imaginemos aquelas circunstâncias em que espíritos reencarnam ou desencarnam se desencontrando com aquele que seria, né, a pessoa que proporcionaria para ela o aprendizado. A gente vai lembrar do livro Sexo e Destino, onde o irmão Cláudio, se eu não me engano o nome dele, né, que era aquele que era ali o orientador de todo aquele trabalho, juntando aquele grupo todo de espíritos ali em pleno desequilíbrio, com crimes, com desequilíbrios morais, com viciações e tudo mais, ele, como desencarnado, conseguiu estar presente junto a todos eles. No caso dela, ela acaba de encontrar agora com esse espírito. E ela tem a oportunidade de ajudá-lo diretamente. Então essa passagem do Evangelho ela é muito significativa, porque há espíritos que se reencontram, assim como todos nós estamos hoje nos reencontrando em nossas reencarnações, com pelo menos alguns daqueles com quem nós temos algum vínculo com o nosso passado, e temos que fazer ali, temos que aproveitar ao máximo. E quantas famílias são formadas por espíritos comprometidos uns com os outros, eles estão piorando ainda mais a situação, se tornando indiferentes, se tornando distantes, se tornando mais agressivos, comprometendo cada vez mais uns aos outros, né? E aqui, quando a gente começa a ter esse entendimento, a partir daquilo que a doutrina espírita traz para nós, dizendo que a nossa reencarnação é realmente uma grande e valiosa oportunidade que nós temos para crescermos, e esse crescermos significa não apenas por aquilo que nós fazemos em termos de trabalho e desenvolvimento, mas por aquilo também que nós fazemos com relação aos ajustes e resgates que são tão importantes, principalmente na relação com os indivíduos que fazem parte da nossa história. Então não importa se é no trabalho, não importa se é dentro de casa, a gente não vai ter esse conhecimento. O esquecimento do passado toma essas providências exatamente para que a gente possa ter essa liberdade de escolha, liberdade de consciência para agirmos como nós quisermos. Até porque se nós soubéssemos, né, qual a história que nós temos com cada pessoa, isso poderia fazer com que nós nos distanciássemos cada vez mais. Se por acaso não tivéssemos esse arrependimento, essa vontade de acertar. Aí eu vou encontrar com alguém que me prejudicou, eu vou querer que ele fique cada vez mais longe de mim. Ou alguém que eu prejudiquei, eu quero que ele fique longe porque eu sinto vergonha. E aí então vem o esquecimento do passado e nos coloca em contato uns com os outros. E o que geralmente a gente faz? Acaba complicando cada vez mais a situação. Por isso então hoje, né, os ensinamentos que o Espiritismo traz, acompanhado naturalmente com todas essas histórias, com todos essas orientações que chegam para nós através de livros, mensagens,
reflexões, estudos, tudo isso faz exatamente que a gente veja a nossa reencarnação não como um acidente do acaso. Ah, por acaso eu surgi no mundo. E a gente vai lembrar disso, por exemplo, se a gente for lá para aquele cenário de guerra, encontrar aquelas pessoas que estão lá, eles estão tendo oportunidade de realmente se transformarem e se reformarem intimamente. E o que está acontecendo? Tomados pela cegueira, tomados pelo egoísmo, tomados pelo orgulho que ainda contaminam, né, seus corações, eles estão piorando ainda mais a situação, agravando ainda mais a sua condição por todas as escolhas que fazem, mas é parte do livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nós temos nos proporciona isso. Toma a decisão que você quiser, mas não esqueça que cada escolha vai trazer uma consequência, positiva ou negativa. Quando a gente fala em consequência, a primeira coisa que a gente pensa é num castigo. Se por acaso eu distribuo o amor, qual vai ser a consequência disso? Eu vou receber o amor de volta. Se eu distribuo o meu egoísmo, eu vou receber de volta as consequências do meu egoísmo. Por isso, então, essa falta de entendimento do propósito de nós existirmos aqui no mundo será ainda para nós, né, a grande chaga que vai, infelizmente, trazer para nós muito sofrimento. Mas a partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento de saber, olha, eu não estou aqui no mundo por acaso. E eu reconheço, compreendo tudo aquilo que foi envolvido para que eu viesse até aqui. Todas as pessoas que se mobilizaram, todas as forças que foram ali conjugadas, toda a estrutura que foi montada simplesmente para que eu, belo e feliz da vida, nascesse aqui no mundo, para achar que o mundo é meu grande parque de diversões. Quando a gente começa a ter consciência disso, quantas e quantas histórias, quanto e quanto trabalho tem que ser desenvolvido, aí a nossa reencarnação passa a ter uma outra visão. Porque mesmo tendo uma história no passado que me deixa alguma marca, eu tendo consciência da importância de eu estar aqui hoje, já muda completamente, né, a minha forma de ver essa experiência que eu estou vivendo e de que forma que eu vou usar todas as minhas forças em função dessa oportunidade que nós estamos recebendo. Tudo isso simplesmente por ter consciência ou não ter consciência. Hoje, felizmente, nós temos. O Braço colocou, né, foi o maior presente que Deus, né, de Deus para nós, né, o esquecimento do passado, sim. É para nós uma necessidade para que a gente tenha essa liberdade de recomeçar. Vamos em frente. Reencarnamos para evoluirmos, ou na dor ou no amor, né? Infelizmente, a nossa escolha ainda é pela dor, né, Braço? Ainda a gente traz ainda muitas histórias negativas do nosso passado que nos trazem ainda muito a dor, mas o amor vai ser exatamente o combustível que vai nos mover mesmo diante da dor. Então eu lembrei dessa passagem, né, da gente se reconciliar com aqueles que estão no nosso caminho, porque não é à toa que nós estamos nos encontrando uns com os outros, né? Bom, o que fazer então? Aí ele colocou, né? Se você está realmente disposta a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar Mancini a desvencilhar das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Aqui agora vem um ponto muito importante que eu achei assim sensacional, que a gente vai conseguir ter uma clareza maior, né? Porque ela pergunta assim para ele, ela comenta com ele, mas não posso desempenhar junto dele o papel de companheira. Quer dizer, quando jovem ela teve aquela relação afetiva com ele. Dada a imaturidade dela, ela acabou brincando com dois corações. Acabou ficando com um em detrimento do outro, porque o outro tinha desencarnado como um suicida por causa dela. E ela acabou se casando com aquele que foi o criminoso daquela desencarnação. E aí então ela vai reencontrar com ele agora. A primeira ideia que nós temos é, bom, a próxima encarnação você vai reencarnar com ele. Porque a nossa ideia é assim, né? Somente através das reencarnações que vem para nós as experiências, ou somente através de uma desencarnação que vem a prestação de contas. Nós já vimos que Evelina conseguiu iniciar esse processo ainda como encarnada, chegando no plano espiritual com créditos a seu favor, pelo fato de ter ali passado por aquela gestação, por ter auxiliado aquele espírito suicida, pela consciência dela ter ali se
ser limpado dessa mancha que ela mesma criou. E agora no plano espiritual a gente pergunta, bom, como é que ela pode ajudar o Túlio? Reencarnando com ele como esposa dele. E ela coloca, mas eu não posso desempenhar esse papel. E aí o Ribas esclarece aqui com muita sabedoria, como sempre. Ribas acarinhou-lhe a mão com ternura paterna e apontou: se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem obrigação de ser-lhe a esposa, tão só porque lhe deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo o mesmo ao homem, referentemente à mulher. Então ele começa a dizer, mas espera aí, você não precisa, porque a gente lembra mais uma vez, né, as nossas reencarnações, conforme elas são programadas, né, então você reencarna junto a indivíduos em diversas configurações. E nós já falamos sobre isso na semana passada também. A relação entre um casal traz ali um grau de intimidade e um determinado tipo de experiência que é muito diferente da relação entre pais e filhos. E a gente não fala no sentido de intimidade do casal. Aquela relação dos companheiros nessa condição de esposos, esposas e tudo mais, são aquelas pessoas que estão no mesmo patamar de você dizer o que pensa e o outro dizer o que pensa. Agora, numa relação de pais e filhos, nós temos uma relação de hierarquia, em que os pais exercem uma influência sobre os filhos, e os filhos, naturalmente, recebem essa influência, tendo também ali, através do processo de educação e tudo mais, né, uma submissão. Seja pelo respeito, seja pela imposição, seja lá como for. Da mesma forma, a relação entre dois irmãos, que estão também ali no mesmo patamar, mas trazem um grau de intimidade, um grau de afetividade diferente. A mesma coisa acontece entre avós e netos, que tem espíritos que também se encontram nessa condição, em que os avós têm ali uma autoridade afetiva, mas não necessariamente uma autoridade moral, diferentemente dos pais, que tem ali um processo de educação diferente dos avós. E assim a gente vai encontrar pessoas, né, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, cada um numa posição, e cada posição dessa traz uma experiência muito particular. Tanto é assim que nós mesmos, quando nós reencarnamos inicialmente na condição de filhos, de irmãos e de netos. O tempo foi passando, nós encontramos companheiros com quem nós temos afinidades, passamos a ter filhos, passamos a ter netos. Então olha só que nós ocupamos diversas posições no decorrer da nossa existência. Só que cada uma dessas posições traz para nós uma experiência com aquelas pessoas que estavam ao nosso lado. Nesse caso então aqui, ela coloca, mas eu não quero ser companheira dele, eu não posso fazer isso. E aí então foi a explicação, mas você não precisa ser, porque o seu comprometimento com ele não foi de esposa. Você teve ali uma afetividade naquela época de namorico, quando você era muito jovem e tudo mais, mas isso não te coloca numa condição de obrigação de passar uma existência inteira como esposa daquela pessoa. E aí ele coloca assim algo muito interessante. Se os erros da mulher não foram perpetrados na condição de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem obrigação de ser esposa. Mas se os erros dela foram causados nessa condição, ela deverá, então, vivenciar experiências que vão trazer para ela um aprendizado numa relação semelhante. E aí, mais uma vez, é claro que a gente não tem uma fórmula matemática que vai dizer, né, que x mais y é igual a z, né? Porque cada um ali você tem experiências, você tem atenuantes, você tem agravantes, você tem tempos. Tem pessoas que reencarnam para viver um pequeno período apenas para acerto com alguém e depois a vida segue para cada um de acordo com a liberdade que dispõe. Então esses detalhes da programação reencarnatória, né, são detalhes que estão muito longe da nossa compreensão. Exatamente porque primeiro nós estamos aprendendo agora a conhecer a lei de causa e efeito. E segundo, como claro, né, a expressão máxima que a gente tem na nossa sociedade, cada caso é um caso. Por isso então, onde, como, quando, com quem, por quanto tempo, tudo isso são muitas variáveis que vão sendo acrescentadas nessa equação para proporcionar para todos os envolvidos determinadas experiências. Então,
a vida conjugal com Túlio, que foi ali a vítima da sua imprudência, ela não tem necessidade de passar por esse tipo de vivência com ele. Por que ela vai ter que ser esposa dele se aquilo que ela fez não foi na condição de esposa? Foi uma desilusão amorosa, ok. Mas há a necessidade de você comprometer uma existência inteira em virtude de um ato que você teve durante a sua infância, a sua juventude? Então isso foi importante, né? Angelina, você colocou a letra Q aqui, eu não sei se você queria colar alguma mensagem, tá? Mas não veio nada para nós aqui, tá bom? Depois aqui continua para nós aqui, né? Incluindo também, né, até mesmo, né, o detalhe, né, como o Braço tinha colocado ali também, né, até mesmo com relação ao gênero que o indivíduo vai reencarnar. Você pode ser a condição de esposa, depois a condição de marido, na condição de filho, na condição, sei lá. Então, assim, olha a complexidade que é, né? Então, assim, a gente pode até não entender, mas só o fato da gente perceber que existe essa situação tão complicada, né, envolvendo ali a necessidade evolutiva de cada um, né, de repente foi por acidente, sem problema. Né? Então, assim, só o fato da gente entender como isso é complexo já ajuda bastante. Porque a grande maioria acha que simplesmente, né, como ele diz assim, né, poxa vida, né, eu queria ter nascido numa família feliz. Como geralmente a gente ouve queixas, né, pelo mundo afora. Mas aí, conhecendo a lei de causa e efeito, a gente sabe que a felicidade não é um presente, ela é uma conquista. Então, se você quer ter uma vida feliz, construa uma família feliz. Eu queria ter a vida que ele tem. Para você ter a vida que ele tem, você precisa viver o que ele viveu. Então, olha só quanto esclarecimento começa a surgir para nós pelo entendimento mínimo que a gente tem da lei de causa e efeito. Imaginemos assim, eu vou até usar essa expressão, imaginemos os engenheiros do plano espiritual que trabalham na programação reencarnatória. Porque é uma questão de engenharia, né? Questão de análise, cálculos e etc, para você elaborar um projeto reencarnatório. Porque não é fácil. Porque você vai analisar circunstâncias e, além disso, também doutorado e mais doutorado, vai muito além disso. Esses espíritos que pegam esses prontuários e analisam pormenores da vida de cada um, porque ele não vai analisar a vida de uma pessoa, ele vai analisar a vida de um conjunto de espíritos. Olha a complexidade disso tudo, Deus do céu. Ou seja, nós não entendemos como eles fazem isso, mas pelo fato de entendermos que eles existem para fazer isso, já mostra para nós como a nossa vida foi planejada detalhadamente em cada circunstância com cada pessoa. Isso já é algo muito valioso para nós. Marião colocou, né? Será que também queria ter os problemas que ele tem? Pois é, toda beleza, né, Marião? Mas aí a gente começa a ver não apenas ali o dia a dia dele, mas também ali as experiências que ele vai vivenciando, né? Então isso é bem interessante. A gente vê essa teia, né? Em que você considera um indivíduo, por exemplo, né, pegando dele 10 encarnações no passado para você projetar a existência atual dele. Uau! Quem são esses espíritos, né? A Angelina colocou, né? Muitas vezes não avaliamos o que o espírito enfrentou para chegar à felicidade, sim. Né? Eu queria tanto ser feliz como ele é, eu tenho inveja da felicidade dele. Você tinha que ter inveja do esforço que ele teve para conquistar aquilo tudo. Né? De quantos foram os obstáculos vencidos, por tudo que ele teve que se depurar, porque a gente lembra que a felicidade, quando você olha numa única encarnação, você vai acreditar que a sua vida é obra do acaso, né? Jogaram dados, né? Como Einstein dizia, né, que Deus não joga dados, né? Então, assim, jogou dados, então um ganhou, o outro perdeu. Então um vai ter sorte, o outro não vai. Agora a gente começa a desvendar toda a complexidade do que é o projeto reencarnatório de cada indivíduo e a gente começa a valorizar. Se aquele indivíduo é feliz na vida dele, palmas para ele, porque ele mereceu aquilo tudo. Porque a gente sabe que é merecimento, não é simplesmente uma concessão, um presente ou influência. E se nós não somos ainda felizes como gostaríamos, já conhecemos também o caminho do trabalho que tem que ser feito. E não simplesmente sentar no meio-fio, né, na guia da rua, né, e ficar chorando com a cabeça entre as pernas. É hora de levantar, arregaçar as mangas e fazer o trabalho para merecer tudo isso. Muito bem, então foi colocado aqui essa parte que a gente viu, né? Então ela não tem necessidade de viver essa experiência de parceira pelo fato do débito que ela tem com esse jovem não ter sido criado nessa mesma circunstância. Então essa lógica também é muito importante. Não obstante esse princípio,
a lei de amor deve efetivar-se, independentemente das formas em que o amor se expresse. Então a lei de amor ela se manifesta de diversas formas. O entendimento para nós ainda de amor é muito mais ligado a uma relação afetiva entre duas pessoas. Mas a gente começa a entender também que o amor ele se expressa nas mais variadas circunstâncias. André colocou, né? Muitas vezes temos tudo para ser felizes e arrumamos problemas, né? Pois é a imaturidade nossa, né? Mas agora, né, André, com o entendimento que a gente tem da doutrina, não dá mais para dizer que a gente errou porque não sabia. Porque a gente, mais uma vez, a gente pode não entender os detalhes desse processo, mas a gente sabe que existe esse processo. Então tudo que a gente fizer para facilitar aqui a nossa jornada e alcançar aqueles méritos que nós precisamos, né, é importante. E para isso a gente tem um roteiro. Quando Jesus veio trazer para nós, né, a sua mensagem, ele não veio trazer mensagem para todo mundo ir para o céu. Quando a gente começa a olhar nas entrelinhas, a gente começa a entender, né, o significado dessas ações, da reforma íntima, né, da transformação interior de cada um, dos valores que devem ser cultivados, porque esses valores, quando você fala assim, né, bem-aventurados os mansos e pacíficos, na verdade, essa mansuetude e essa passividade são ferramentas para você aplicar dentro de casa, no seu trabalho, diante das dificuldades. Porque aquele que fica passivo diante da vida, ele vai chegar no mundo espiritual e vai dizer, mas eu fui tão bonzinho. Pois é, você foi bonzinho, mas altamente improdutivo. Tudo aquilo que você precisava fazer, você não fez. Então tudo isso que é passado para nós não são apenas rótulos. São virtudes, valores que precisam ser aplicados diante dos desafios que todos temos. Então o que Jesus traz para nós é ensinar a gente a viver as experiências. E não simplesmente acreditar que isso é apenas uma concessão. André colocou, a Fabi colocou, né, e também é um pouco de ilusão, porque tudo é um recurso de aprendizado e ou reparação. Mas a gente acha o outro mega feliz porque esquece os reais objetivos da reencarnação, né? Pois é, infelizmente a gente vê que esse entendimento pelo mundo afora, ele é completamente ignorado, né? Então por isso que a doutrina ainda tem muito trabalho a fazer para poder se difundir, para poder levar para as pessoas esse mínimo entendimento, de saber que as coisas não são como são apenas por uma questão de acaso, por sorte ou por azar, mas que existe essa lógica, né? E a doutrina espírita, pelo que nós estamos vendo, né, é a única que com clareza consegue levar esse entendimento. Pelos estudos, pelas teorias, pelas definições, né? André colocou, né, pois é, né, aí que está o pulo do gato, né, pois muitos de nós têm a doutrina e não se encontra. Temos que agradecer todos os dias por termos a doutrina para nos ajudar, né? E a gente estuda, né, Andréia? Quando a gente estuda e a gente trabalha, a gente tem contato com ela 24 horas por dia. Então, aquele que frequenta apenas, né, que você vai no centro espírita para assistir a uma palestra, tudo bem, ok. Né, você tem ali aquele pouquinho de informação e você se vira com ele, né? Mas para quem é voluntário, para quem trabalha numa atividade como a nossa, né, que felizmente, graças a Deus, a gente tem, de estar em contato com a doutrina o tempo todo, quer dizer, você não tem como dizer que não sabia, né? Porque você vive e aplica isso cotidianamente. André colocou, né, Fabi, lembrei, né, das fotos e dos vídeos dos sempre felizes, né, que provavelmente tem 1 zilhão de problemas. Né? Sim, sim. O Braço colocou, né, já é um avanço, né, medir e pesar as ações, sim. Esse mínimo de consciência já é o começo de uma grande transformação. Vamos correr aqui, pessoal, só para a gente poder finalizar. Então ele falava sobre a lei de amor que deve ser aplicada, né? E num tom de enternecimento profundo, aqui mesmo, olha só, lembra que eu falei para vocês que quando encarnada ela iniciou esse processo e depois como desencarnada ela pode também fazer esse resgate? Aqui mesmo você pode regenerar o campo afetivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando-o e instruindo-o no grau de mentora maternal. Olha só o amor que ela tem que dar para ele. Não é aquele amor, né, entre homem e mulher que ela já pensou que seria para ela uma grande dificuldade. Ela vai transformar esse sentimento, transmutar esse sentimento daquela relação inicial por uma relação agora mais maternal. Quase sempre, a recuperação de alguém
é uma planta sublime da alma, que somente vinga porque a abnegação de outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção da ternura e com o orvalho das lágrimas. Então nem todo mundo consegue fazer esse trabalho individualmente, precisa do auxílio de alguém. Identificava-se Evelina banhada de esperança. Fantine mergulhou em alta meditação acerca das realidades eternas e Ribas, pressionado pelo horário, que lhe convocava a presença em outros setores, prometeu continuar a esclarecedora conversação logo lhe surgisse a desejada oportunidade em momentos seguintes. Então, aqui, né, assim como o horário chega para ele, o horário também chega para nós aqui, finalizando esse nosso estudo. Né? Então, essas explicações são muito valiosas, né? E a gente vai perceber aqui depois, né, já trazendo para vocês aqui um pequeno spoiler do capítulo 16, Trabalho Renovador, ela vai falar que para que ela possa exercer essa tarefa de auxílio a Túlio, ela não vai apenas com a boa vontade, ela precisa de capacitação. E ela vai mencionar aqui, logo no primeiro parágrafo, colocando para nós, né, só para a gente poder iniciar mesmo aqui, depois eu vou comentar com mais profundidade. Radiantes de esperança e entusiasmo, adquiriam conhecimentos em torno de evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão, reencarnação. Olha só, e tudo isso a matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do espírito. E é o que eu sempre falo para vocês, né, que quando você vê casais, né, se formando aqui no nosso mundo e tendo filhos, né, então quer dizer, esses espíritos que chegam, não chegam por acaso, né, os pais fazem também, passam por esse preparo de como serem pais, né, e quão poucos conseguem de fato assimilar integralmente aquelas lições que são passadas, das responsabilidades de compromisso. Da mesma forma, casais, a gente viu lá no Vida e Sexo, no Sexo e Destino, desculpem, né, o curso que falava sobre sexo e maternidade, sexo e relacionamentos e tudo mais, das diversas formas como a sexualidade se expressa. E aí então a gente imagina quantas e quantas são as escolas no plano espiritual que trazem, né, que proporcionam esse tipo de experiência para os espíritos, né, que trazem esse conhecimento antes de aplicarem isso, né,